José Carlos, você acha que o São Paulo retrocedeu politicamente? Porque hoje a gente tem alguns grupos políticos, tem um macropolo com o Juvenal, que tem muitos aliados, e a oposição é muito fraca. Não seria mais saudável a oposição ser maior e mais atuante? Depende do conceito que você tem de oposição. E eu acho que se você tiver uma situação inconformada, ela não precisa se transformar em oposição. Por outro lado, se você tiver uma oposição muito grande, mas burra, não adianta nada. Então, tudo tem que ter fundamento. Quando eu me oponho por uma razão. Eu não posso me opor simplesmente porque eu tenho a pecha de oposição. Não. Foi adotada uma postura. Eu sou contra isso. Eu não preciso ser oposição para chegar ao agente, ao autor desta ação e falar, escuta, você fez isso, nós somos amigos, mas está errado. Eu acho que não é assim, acho que a gente pode agir desta forma, daquela outra. Então, essa questão que envolve ter uma oposição forte, eu penso diferente. Eu acho que você tem que ter pessoas criteriosas numa administração. Não pode ter vaquinhas de presépio, usando de um português bem. Mas também não posso ter só leão de chácara que não tenha fundamento no que faça. Então, o fato de você ter uma situação grande, quando eu falo uma situação grande, é um grupo que compõe a situação, significa talvez que está todo mundo satisfeito com a administração. Ter uma oposição pequena significa são poucos os descontentes com aquilo. E nesse grupo de situação, há o critério para cobrar, mesmo sendo situação, há cobrança? Sem dúvida que existe. E é o que eu te digo, quando a situação do time não está boa, essas reuniões do conselho, eu introduzi nas reuniões do conselho notícias do nosso futebol. Porque eu tenho para mim de que aquilo tudo só existe porque existem 11 camisas correndo atrás de uma bola. O dia que não existia o futebol no São Paulo, acabou o São Paulo. Acabou o São Paulo. Ou, se não acabou, não vai ter a menor graça. Sim. Frequentar aquela piscina, que diferença faz? Então, dentro deste princípio, que eu acho que a gente tem que ter, quando nessas reuniões, então às vezes o Adalberto, às vezes o João Paulo de Jesus Lopes, eles vão lá para manifestar. Então, seja situação, seja oposição, seja neutro, seja... Pô, todo mundo quer engolir. Olha, tá horrível. Esse cara não pode jogar com a camisa do São Paulo, mas era aquele que na reunião anterior... nós ainda não exercemos nosso direito, não vai comprar esse cidadão, porque o futebol tem isso. Hoje o cara jogou 2 partidas, fez 2 gols contra coisa ruim, é o Deus. Na outra, perdeu de 1-0, ele deu uma entregada, já não presta. Paixão. É paixão, é 100% paixão. Então, fica naquela angústia para contratar um jogador que custou 25 milhões. 2 partidas depois não está jogando, o parceiro não presta, não sabe contratar. Está bichado. Está bichado, mas estava todo mundo rezando para ser contratado. E aí querem que num passe de mágica você pegue aqueles 25 milhões e jogue fora. Quando o São Paulo tem precedentes com o Dário Pereira, São Paulo tem precedentes com o Careca, São Paulo tem precedentes com o Raí. Gente que veio a jogar bola depois de algum tempo. Que é o caso do Ganso agora, que a gente está falando. E, meu amigo, quando a gente fala de Ganso, você já viu a categoria desse cara? O toque de bola dele, o cara é diferenciado, o cara é um monstro. Vamos dar um tempo para ele. Então, agora, aos olhos do torcedor, o São Paulo perdeu ontem com o Atlético. Não pode mais jogar. E não sei quem não pode mais jogar. Meu irmão olha para mim, olha, você não pode nem mais... Fala para não sei quem sair do time.
Então se ouve, mas eu também, eu não assisto o jogo em tribuna nem nada, eu até pouco tempo assistia na arquibancada. Aliás, o último jogo do Campeonato Brasileiro eu voltei para a arquibancada, né? Fez bem. Em cima da coisa ruim. Fez bem, pacaembu. Olha, e o romantismo daquele lugar, né? O terceiro gol do Maicon, eu estava subindo a escadinha ali assim para ir para um outro lugar. Quando a gente olha o Maicon entrando sozinho, fazendo. Eu e meu filho, a gente abraçado, pulando. Mas você fala se tem coisa mais gostosa, né? Não tem, não. Não tem. Então, essa paixão de torcedor, ela aparece nas reuniões do Conselho. Claro que aparece. Então, independentemente de ser situação, oposição, seja lá o que for. Então, com isso eu só quis dizer, manifestar que existem posicionamentos de inconformismo, existem posicionamentos de não aceitação a determinadas situações, mas tudo isso dentro de um clima que aí a gente às vezes precisa ter jogo de cintura para controlar. O senhor pensa em ser presidente de São Paulo? Olha, quando eu falo, eu tinha alguns sonhos de criança. Primeiro eu queria ser frentista de posto de gasolina, porque andava, será, com aqueles bolos de dinheiro no bolso. Para mim eu achava aquilo que era o dinheiro do sujeito. Então, tem muita criança que o sonho dela é ser caixa de supermercado por causa do dinheiro. Então, mas depois eu acho que eu me encontrei numa outra profissão. Eu queria ir para Disneylândia. Sempre meu sonho de criança era isso. E eu um dia realizei. E eu queria ser presidente do São Paulo. Dentro dessa presidência do São Paulo, o que me cabe hoje é a presidência do Conselho. É o mais alto que eu posso atingir. Bom, mas acho que se depois de aposentado, eu devo me aposentar daqui a uns anos, eu ainda tiver todo esse pique, e eu acho que eu vou ter, porque o meu amor pelo São Paulo só cresce, eu acho que eu toparia, viu? Será que para 2017, de repente? Não, acho que não dá. Não, 2020, quem sabe? Quem sabe? Podemos ter 2020, então, Sr. José Carlos Ferreira Alves, presidente de São Paulo, por que não? Mas aí eu acho que seria a supremacia da torcida, viu? Porque é aquilo que eu frequento estádio há muitos anos. Que Deus a tenha. Quando eu perguntava para minha mulher, ele vai assistir todos os jogos? Ela falou, pô, eu já fico feliz quando ele perde um treino. Você imagina? Então, eu fazia parte de um grupo que acompanhava o ataque do São Paulo, na época que não tinha essas divisões, que agora você tem que passar por um muro, não dá mais. Então dá para ficar meio... E aí chegou uma hora que você começa a atuar na administração ali, e você é muito cobrado na arquibancada. Não por aqueles amigos mesmo assim, mas de uma forma geral o pessoal acaba te reconhecendo e acaba te confundindo. Mas eu gosto daquele movimento, eu não assisto jogo em tribuna, só na Cativa Vermelha, e é daquelas, aí gostoso, eu falo, quando Alberto eu xingo ele. Ali tem um monte de corneteiro naquela vermelha ali. Nossa, mas é um lugar onde aquela moçada sabe os gritos de guerra do Aracan Barabacan, ali são São Paulinos fanáticos, sabe, são Paulinos entusiastas mesmo, é muito gostoso, eu não troco aquela Cativa Vermelha, aquele lugarzinho, por nada. Porque ali todo mundo, no fundo, já se conhece, e todo mundo sabe do fanatismo, sabe da mania de cada um. Sabe? Então você pega o Éder, que é um procurador de justiça, assim, competentíssimo, seríssimo. Pô, e todo jogo ele está de camisa vermelha. É obrigatório. Então você sabe que ele vai aparecer ali com o filho, sabe? Então você conhece todo mundo. Então eu não troco aquela Cativa Vermelha por nada. O senhor falou da divisão do estádio. O senhor é a favor de deixar o adversário coisa ruim, coisa verde, no chiqueirinho ali, ou o senhor ainda prefere a época em que o estádio era dividido meio a meio? O que eu acho que até está muito grande para eles aqui. Aquele pedaço? Muito grande, muito grande. Eu sempre protesto por reciprocidade. Sim. Uma reciprocidade numérica. Lógico. Porque se nos oferecem 200 lugares, vão levar 200 lugares.
Não é proporcionalmente ao estádio, não, é numérico o negócio. Até porque quando a gente jogava no Pacaembu, a gente ficava no Aquele cantinho, na Vila Belmiro, lá atrás, no cantinho, e no Parque Antártica para trás do gol ainda, né? Mas que era pior. Foi o gol do Cicinho aquele dia. Naquele cantinho. Rapaz, não, foi no outro gol. Mas aquilo parecia a Marquês de Sapucaí. E eu lembro que a gente tinha que sair com cara de triste, né? Você sai no meio da torcida dele. Bom, puxando um pouco para a Libertadores, São Paulo perdeu o Lucas, fez algumas reposições de peças para o elenco, mas não à altura da peça que a gente perdeu. Como o senhor vê o São Paulo para a Libertadores? Olha, o meu fanatismo primeiro é grande. Eu costumo brincar, eu nunca vi o São Paulo perder honestamente. Eu acho que o Lucas é insubstituível. Sim. Esse não tem. Então eu acho que tem que ter uma fase de adaptação sem o Lucas. Agora você tira uma pessoa com essa qualidade de um elenco, de uma hora para outra, você não tem. A gente vai viver um luto agora? Não acho que vai viver um luto. Vamos viver uma fase de adaptação. Não, o luto, eu sou contrário a isso. Eu acho que, às vezes, a dificuldade de uma adaptação maior reside exatamente nisso. É no luto, meu amigo, foi bom, importante, daqui para frente eu torço para ele quando ele joga pelo PSG, até o dia que o PSG jogar com o São Paulo Futebol Clube, e aí eu quero que o PSG se exploda também. Mas enquanto ele está jogando, eu torço muito para ele. Outro dia ele chutou a bola na trave, no último jogo com o Valência. Pô, eu fico feliz. O Lucas é um menino perfeito. A torcida torce muito por ele. Muito. Eu adoro o Lucas. Então, eu acho que todo mundo torce por ele. Torce mesmo. Mas agora passou. Agora ele tem um outro clube e nós temos um outro jogador. Então, eu acho que existem adaptações, por exemplo. Eu gosto de ver o Aloysio jogar. Bom. Eu acho que talvez a gente insistisse com ele, mas aí é um problema técnico, cada um. Se você perguntar, outro dia eu vi hoje ainda uma enquete, quem é que deve jogar no lugar do Lucas? Então tem gente que acha que é o Ganso, tem gente que acha que é o Aloysio, tem gente que acha que é o Douglas, tem gente que acha que é o Canhete. Então existem algumas opções, mas qual vai ser a melhor? Não sei, é o tempo que vai dizer. Né? Você tem um preferido? Olha, eu gosto de dois. Eu gosto do Canhete e gosto do Aloysio. São os meus dois também. Eu gosto dos dois. Para mim o Canhete é um monstro. É ótimo. Mas eu acho que no meu time joga o Ganso também. Não sei de que forma, mas ele joga. Vai caber ao Ney agora se virar para... Ele foi muito bem quando arrumou o 4-3-3. Acho que ele tem competência para tentar achar uma outra forma. Mas também. eu confesso para você, para mim o esquema do São Paulo é o 3-5-2. Ainda assim? Para mim é o 3-5-2. É o 3-5-2. Você faria o Tolói jogar com essa formação. Exatamente. Muito se discute na internet, né, em fórum de discussão, sobre o Morumbi a respeito da reforma, a quem defenda, né, que é a reforma do estádio agora com a cobertura, e a quem defenda também a construção de um novo estádio. O que o senhor pensa a respeito? Não. Eu acho que um novo Morumbi foi construído dentro do Morumbi. Quem viu a inauguração da loja da Sempre Toshiba agora, percebe. Aquilo não tem característica de um estádio, aquilo tem características de um shopping. Você tem aqueles camarotes corporativos que deram um colorido diferenciado. Você tem agora o Morumbi todo vermelho, com essa propriedade da cor, porque você tem um clube que adotou o verde, um outro que adotou o branco, outro que adotou o preto, e nós que adotamos o vermelho. Então, o Morumbi agora tem as nossas cores. O Morumbi... Não, para mim o nosso estádio é o Morumbi. E é gozado, eu falei até em off agora para você, para mim a imagem mais fantástica que eu tenho de um estádio foi logo que o Morumbi foi inaugurado, um jogo, se eu não me engano, foi São Paulo e Jabaquara.
nosso maior freguês em saldo de gols, né? São Eu Paulo já- ganhou de 12-1 do Jabaquara já. Então, eles tinham um goleiro chamado Dudísio, eu lembro desse. Eu lembro que meu pai tinha uma V-Maguete, meu pai estava fazendo aquele contorno onde hoje é o Palácio do Governo, mas até então não era, e foi a primeira visão que eu tive do Morumbi com aquele colorido de gente. Pô, aquilo tá estampado na minha retina, tá colado, não sabe, nada tira essa ideia. Então, o nosso estádio é o Morumbi. É um estádio extremamente bem localizado, é um estádio que vai ter agora um acesso muito interessante por diversos lugares, metrô, linha 17, está acontecendo uma desapropriação, o estádio vai ficar com uma calçada muito grande e num bairro nobre. Isso é interessante a gente falar, porque a apropriação em frente à bilheteria ali, sentido Portão 5. Exatamente, para frente. Saindo de frente para o Portão 5, ali vai ter uma desapropriação que é onde vai vir aquele trem. Monotrilho? Monotrilho. Então tudo aquilo, é o que eu digo, o São Paulo não precisou da Copa, porque a Copa traz alguns bônus para o estádio, mas traz ônus pesadíssimos. E o São Paulo não precisou desses ônus, mas vai ter alguns bônus. E esses vão transformar o nosso estádio. E tem que ser lá mesmo, essa é a nossa casa. Hoje o Juvenal se orgulha de não estar na Copa. Que a gente costuma dizer no blog que a gente não vendeu a alma pro diabo. Né? Não vendemos a alma pro diabo. É isso mesmo? Eu acho também. Eu lembro das exigências que eram feitas pela FIFA. Eu não me sentia à vontade de imaginar o São Paulo cedendo a tudo aquilo. Assim como eu não me sinto à vontade de imaginar que, entre nós aqui, nunca pôde vender cerveja no estádio, agora vai poder vender. Por quê? Porque alguém que não tem, longe da nossa soberania, da nossa cultura, da nossa realidade, vem aqui e impõe uma situação como essa. Exigências essas que nem na Copa da África eram atendidas. Então, estavam pedindo para o Morumbi. Então, tem uma série imensa de exigências que eram feitas em relação ao Morumbi, que não foram feitas em relação a outros campos. Nem projeto tiveram, né? Na verdade. Projeto, a construção num local que não é deles, é um próprio da municipalidade. Então existem algumas situações que realmente elas carecem de uma confirmação jurídica a respeito mas é que está sendo tudo feito de afogadilho e vai indo. Produto da Petrobras. Então, e a proposta do BNDES ainda não liberou o dinheiro. Porque precisa liberar. Não pode liberar para um clube de futebol, ele pode liberar para uma construtora. Para uma construtora, mas e aí qual é a garantia? O terreno, o estádio não está construído num terreno de ninguém, é da prefeitura o terreno. E a que pretexto que a prefeitura poderia doar para eles? Então, a conta não fecha. Há risco da coisa ruim, vamos dizer assim, passar vexame? Olha, se a gente for analisar juridicamente a situação, a decorrência é quase que obrigatória. Porque eles têm 30 anos para pagar esse estádio num valor absurdo. Então, Ou seja, nesse período eles não são donos, eles continuam sem estádio. Não, mas eles não vão ser donos do terreno nunca, porque isso foi edificado num terreno que não é deles. Diferentemente do nosso estádio, aquele terreno era nosso. E esse terreno eles têm direito de uso por uma concessão da prefeitura. Quer dizer, mesmo que eles paguem o estádio, eles vão estar num terreno invadido. Mais ou menos isso? São sem estádio, né? Não alugamos estádio, nunca fomos rebaixados, né? Sou tricolor. Tá vendo? Sabe tudo.